Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar com você que quer mudar de país e o genitor não autoriza. Você que recebeu uma proposta de trabalho, você que quer iniciar uma nova etapa dos seus estudos, ou até mesmo você que constituiu um novo relacionamento e hoje tem a oportunidade de promover ali uma qualidade de vida melhor para os seus filhos e acaba deixando essa oportunidade passar em função do egoísmo da parte contrária, que não autoriza essa mudança. Então vamos entender um pouquinho sobre as ações de suprimento. Tá? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essas ações de suprimento e pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o dedo no like, né? Porque isso aí ajuda esses vídeos a viralizarem e a gente conseguir ajudar um número cada vez maior de pessoas a resolverem problemas como esse. Bom, então para entender um pouquinho sobre as ações de suprimento, a gente precisa se colocar no papel do juiz. Você, como juíza da vara da família, como juiz da vara da infância e juventude, recebe um pedido ali de uma mãe com não sei quantas laudas falando que ela quer morar nos Estados Unidos. Né? Você, como juiz, você é a barreira no poder judiciário entre o tráfico humano e o sequestro internacional de crianças. Você tem esse papel, você tem essa atribuição, você é o guardião dos melhores interesses dessa criança. Você recebendo uma ação como essa, qual vai ser a sua postura? Você já vai logo de cara falar, não, eu acredito nessa mãe e vamos embora? Ou você vai falar, não, peraí, vamos usar todos os recursos que a justiça tem para verificar se essa situação que essa mãe está trazendo vai se efetivamente confirmar, né? Se eu, como juiz, não vou ser responsabilizado por nada que eventualmente possa acontecer com essa criança quando ela mudar, ou se eu vou tocar esse processo de qualquer jeito, né? Você vai, obviamente, sendo um juiz responsável, você vai tomar todas as cautelas que a sua profissão determinou que você mandasse. Então é natural que um processo desse vá para instrução. Diferentemente, por exemplo, de uma ação de alimentos em que basta você juntar a certidão de nascimento com o nome da criança e o nome do pai, né, que o sujeito vai ser obrigado a pagar a pensão alimentícia em caráter provisório. Depois, se ele quiser dizer que ele vai pagar menos, que ele vai pagar mais, é a instrução, mas de cara o juiz já vai constatar ali documentalmente que aquela pensão, que aqueles alimentos são devidos nos termos da lei de alimentos. Está na lei. A lei determina que o juiz fixe os alimentos provisórios. Aqui no suprimento, a interpretação é inversa. O juiz vai ter que analisar se todos os elementos para assegurar o bem-estar dessa criança no exterior e se de fato ela vai ter acesso a situações que ela não teria no exterior, eles estão confirmados através da instrução probatória. Tá? Então isso é absolutamente normal. A instrução, a demora é um elemento normal nesse tipo de processo. Ah, mas dá para ir mais rápido, dá para ir mais devagar? Isso vai depender de caso a caso. Mas o tempo é um fator a ser considerado. E um processo aqui do nosso escritório que ficou muito famoso na mídia, que é o RESP 2038, de 2038, 760 de 2022, que ficou bastante famoso, né? Nós discutíamos por anos, se não me engano, 3 anos, 3 ou 4 anos, se era melhor a criança continuar convivendo numa comarca periférica do Rio de Janeiro ou se era melhor ela morar em uma cidade grande na Holanda. A dinâmica do processo era essa. Num primeiro momento isso pode parecer óbvio. Óbvio que é melhor essa criança morar na Holanda. Mas para a instrução probatória, a gente tem que cumprir todas essas etapas. E todas essas etapas foram cumpridas até que a gente chegou no esgotamento ali recursal e a decisão do juiz de primeiro grau foi mantida. Né? Esse é um julgado bastante bacana. Eu vou deixar o link aqui da decisão da STJ para que vocês leiam. Eu sempre falo para vocês, leiam essas decisões. Essa decisão está com uma linguagem
super acessível. A ministra tomou o maior cuidado com isso, justamente por se tratar de uma situação que envolve ali repercussão geral, para que as pessoas entendam qual é o ponto de vista do Poder Judiciário. A ministra fala, olha, ficou amplamente demonstrado que hoje a criança aqui no Brasil, e nem o genitor vai ter condições de promover 1/3 que essa criança vai usufruir na Holanda, que é o 10º, que ocupa o 10º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano do mundo. Mas nós tivemos que cumprir cada uma das etapas. Tá? Tem detalhes em todos nesses processos, né, que são desgastantes? Sim, todo o processo que envolve tirar uma criança do país, envolve modificar um regime de convivência quinzenal para um regime de convivência semestral ou diariamente virtual, ele vai envolver aspectos desgastantes. As partes vão utilizar dos recursos que estiverem à sua disposição, né, seja para comprovar que a mudança é factível, seja para tentar impedir. Porque é natural, né? Claro que num país como o nosso, onde o percentual de pensão alimentícia é extremamente baixo, o índice de abandono afetivo é alto, a gente vê um genitor que muitas vezes incorreu em todas essas situações, como era o caso nesse aqui, em que pagava uma pensão baixa e que não necessariamente era presente na vida da criança, impugnar uma oportunidade que ela teria de morar na Holanda é algo revoltante. Isso é um fato. Né? Nós não podemos dizer isso. No entanto, em se tratando de um processo dessa natureza, são questões que nós temos que enfrentar. Tá? E por que tanto processo como esse dá errado? Por que dá errado, doutor? A gente cansa aí de ver processo, eu assumo muito processo que vem de outros advogados com esses equívocos, e alguns fatores, eu separei 3 aqui, deles se repetem. Né? O primeiro fator pelo qual esses processos dão errados é pelo imediatismo. O primeiro ponto aqui que eu falei, fazendo exercício jurisdicional, né, de uma situação de processo que você pega envolvendo esse grau de complexidade, é a insistência num pedido imediato de uma questão que depende de instrução probatória. Não tem como você querer algo complexo para amanhã. O judiciário não vai ter esse recurso para analisar o seu processo amanhã. Isso é um fato. Tá? A não ser que você esteja em uma das hipóteses de exceção, que é, por exemplo, o caso dos atletas esportivos, que envolve ali questão contratual, mas que, de uma certa forma, vai envolver apenas documentos, né, que o juiz vai ter que analisar ali a sua veracidade para decidir a liminar ali do dia para a noite, mas mesmo assim ainda não é do dia para a noite. Nesses casos envolve ali um processo aí, você vê os atletas, né, fulano vai ser vendido, e aí se eventualmente tiver uma criança envolvida nesse deslocamento desse pai para o exterior, todo o processo acompanha esse ritmo, e não é uma coisa rápida. Né? Vocês acompanharam aqui o processo daquele jogador do Real Madrid, tal, para que a criança fizesse a viagem para o exterior, vários critérios tiveram que ser atendidos, e isso levou um determinado tempo. Ele não mudou num dia, a criança estava lá no outro. Então, são questões ali que precisam ser pautadas pela cautela e não pelo imediatismo. O imediatismo eu acho que é o grande erro, porque aí você, em função do imediatismo, começa a produzir decisões negativas à sua pretensão, e lá no final do processo isso pode atrapalhar. Segundo ponto, falta de planejamento. Falta de visto, falta de estrutura de residência, questões relacionadas à situação financeira, isso precisa estar bem claro, né? E educação também precisa estar claro, precisa haver um planejamento
aí dessa criança lá fora, para que o juiz possa se convencer de que lá ela vai de fato usufruir das melhores condições do que um país do que ocupa o ranking X do Índice de Desenvolvimento Humano pode oferecer. Porque se não tiver esse planejamento, de fato o juiz pode falar, olha, eu quero que a criança mude para o Japão. Tá, mas qual que é a estrutura você vai utilizar para que ela fale japonês? Isso precisa ser demonstrado de alguma forma, seja através de uma professora que você vai disponibilizar lá no Japão, de uma escola bilíngue. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a questão das escolas para imigrantes. Escolas públicas que direcionam crianças imigrantes. Então, nessas situações, a gente demonstra para o juiz, olha, a criança vai ser assistida também do ponto de vista social, educacional. Vai haver uma integração dessa criança nessa comunidade para que ela aprenda o inglês. O que passa a não só ser uma integração, mas uma experiência de enriquecimento cultural absurda. E o terceiro ponto é a técnica jurídica inadequada. Então, esses três elementos, eles justificam o altíssimo número de ações improcedentes. Mas como esse caso que viralizou aí, que gerou repercussão no mundo jurídico, do ponto de vista da mudança de país, existem boas chances de você ser bem-sucedido. Mas você precisa superar esses três obstáculos, que é o imediatismo, a falta de planejamento e a inaptidão técnica, ou seja, quem que vai te representar nesse processo. Superado esses itens, com certeza você vai conseguir atingir o seu objetivo, que é mudar de país. Gente, eu quero que vocês deixem os relatos de vocês aqui nos comentários, ou se você não se sentir à vontade, manda pra gente na nossa DM, no nosso inbox, tem um link aqui na bio, você pode mandar pra gente, a gente vai trabalhando, a gente até pode fazer vídeos com cada um desses casos, porque são questões que envolvem uma dor emocional muito grande, e a gente entende a bagagem desse tipo de processo, porque muitas vezes a mudança está relacionada a um novo relacionamento, a uma nova gestação, e a gente vê um genitor de um outro lado, tentando complicar essa situação familiar, ainda mais sendo que, do ponto de vista econômico e social, ele também não tem muito a oferecer. Então a gente entende toda essa bagagem e a gente quer ouvir vocês com relação a esse assunto também. Tá certo? Bom, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like também. E a gente se vê no próximo vídeo, tá certo, gente? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.